Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais junto de vós para esta segunda lição deste primeiro trimestre deste novo ano de 2024 e a semana passada, como puderam observar ou verificar, aqueles que nos acompanharam, obviamente, viram que nós fizemos uma introdução geral ao livro de Salmos e agora, a partir desta lição 2, nós iremos entrar em salmos mais específicos e nesta lição nós vimos particularmente 4 salmos, um pouco, ou melhor, a lição retrata, portanto, um pouco 4 salmos, que são os salmos 44, 22, 13 e 60, e no salmo 60 é apenas os primeiros 5 versículos, mas o objetivo da autora deste trimensário é, ao analisarmos estes 4 salmos, repito, o salmo 44, 22, 13 e 60, que nós possamos ver nesses salmos a expressão que os salmistas colocaram nessas palavras que escreveram desses salmos, portanto, orações que dirigiram a Deus e orações proferidas em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, em momentos negativos das suas vidas. E, mais uma vez, enfatizo aquilo que nós já enfatizámos a semana passada, que os salmos, nem todos, mas muitos salmos, portanto, exprimem aquilo que vai no coração do seu autor. E mais, essa expressão foi conduzida, orientada pelo Espírito Santo. Então podemos ter a certeza que estes autores que exprimiram os seus sentimentos mais profundos tiveram, digamos assim, o agremã, ou seja, tiveram o apoio e tiveram a concordância do Espírito Santo. Então, quando nós lemos estes salmos e nos identificamos com eles, ou seja, com o seu conteúdo, podemos ter a certeza, isto para nós dá-nos, pelo menos eu falo por mim, dá-nos uma grande segurança de que se nós eventualmente nos exprimimos desta forma também, não temos que achar que o estamos a fazer da forma incorreta, porque esta forma já foi usada por autores no passado e temos a garantia e a certeza de que esses autores fizeram isso orientados pelo Espírito Santo. Okay? Isso mesmo. Então, e reparem, há salmos que até para a linguagem comum de hoje nos parece utilizar uma linguagem muito forte e até uma linguagem que pode parecer, para algumas pessoas talvez mais sensíveis, uma linguagem violenta, mas não é, ok? Pois bem, volto a dizer, é muito importante nós conseguirmos integrar o conteúdo dos salmos na nossa mente e podermos, através dos salmos, quiçá, nós podermos exprimir melhor aquilo que vai também no nosso coração, na nossa mente, ok? Pois bem, esta é uma pequenina introdução que eu quis fazer, portanto, a esta lição 2. Tenho uma vez mais comigo o irmão José Eloy Rubalo, a quem agradeço uma vez mais, e vou-lhe pedir, irmão, por favor, que possa dirigir-nos em oração para a nossa reflexão mútua. Graças te damos, querido Pai, pelo estudo da Tua Palavra, da lição da Escola Sabatina que Tu nos envias cada semana, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estudarmos este tema, este assunto dos Salmos, que são tão importantes para a nossa vida espiritual, Senhor. É verdade, Senhor. Tu possas abençoar-nos com o Teu Espírito Santo uma vez mais, o pastor Paulo Cordeiro e a mim, e Tu possas abençoar com o Teu Espírito Santo aqueles que irão escutar, que irão ouvir, que irão pegar na sua Bíblia, no seu trimensário, analisar, ver, e que irão aprender, Senhor, ou relembrar aquilo que já sabem, que possa estar esquecido, tal como acontece connosco, Senhor. Tu possas abençoar, então, a exposição da Tua Palavra neste momento. Por favor, nós te suplicamos e te agradecemos pela fé, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Assim seja. Amém. Oh, irmão, para mim este aspecto, ou um dos aspectos que eu referi, que eu vou repetir, é muito importante, que é, muitas vezes nós sentimos, temos sentimentos, não é? Passam emoções pela nossa mente, pelo nosso coração. Quando eu falo em coração, pronto, é só para ir ao encontro da linguagem bíblica, mas todos sabemos que quando a Bíblia fala em coração, obviamente está a referir-se, portanto, à mente, correto? Não é o nosso órgão cardíaco, não é que tem sentimentos, é a nossa mente, não é? Mas pronto, eu uso o termo coração para estar em sintonia com a linguagem bíblica. Mas estava eu a dizer, portanto, que muitas vezes passam por nós sentimentos, emoções,
ou até pensamentos que nos inquietam. Mais uma vez, estou a falar por mim, obviamente, e creio que ao falar da minha experiência estou certamente a ir ao encontro daquilo que muitos já viveram e vivem, não é? Mas volto a retomar o meu raciocínio desde o princípio. Muitas vezes nós temos então sentimentos, emoções, pensamentos que às vezes sentimos que são incorretos e que temos às vezes vergonha ou até medo de exprimir. Mas quando lemos os Salmos, eu confesso, eu quando leio certos Salmos eu digo assim, uau, isto me ajuda a desinibir, ou seja, eu fico desinibido porque penso assim, então se este homem, se este autor, seja Davi ou qualquer outro salmista, usou estas palavras e tenho a certeza que isto tem o selo da aprovação divina, então se eu usar as mesmas palavras, os mesmos sentimentos, as mesmas expressões, eu não estou a pecar contra Deus ao exprimir dessa forma. Irmão, o que é que acha? O que é que acha desta minha forma de analisar, digamos, os salmos? Muito bem, o irmão resumiu muito bem, é isso que a lição nos procura comunicar, a lição menciona isso, diz isso, e é mesmo assim, porque ajuda-nos tanto quando nós às vezes, é isso, temos receio de dizer certas coisas ao Senhor, e quando lemos os salmos vemos, mas ele disse isto, ele desabafou, ele disse estas coisas, e se foi ditado pelo Espírito Santo, então não é pecado. Isso. Não é mau, o Senhor não fica triste, o Senhor não se zanga, o Senhor até aprecia que a gente abra o nosso coração e que diga o que se passa cá dentro, como nós nos sentimos, que o Senhor deseja confortar, o Senhor deseja animar-nos, dar-nos força, dar-nos o seu Espírito. Portanto, nós ficamos tão à vontade quando lemos os Salmos e como são ditados pelo Espírito Santo, pronto, e sabemos até o resultado, os Salmos depois terminam bem, a maioria deles terminam bem, não é? E há sempre uma resposta da parte de Deus e nós ficamos tão felizes, porque é assim, então a angústia que eu estou a sentir, que o salmista também sentiu, então eu vou ter uma resposta, tal como o salmista também teve. Mesmo. Deus está comigo, Deus está ao meu lado, Deus está a escutar a minha oração, parece que não escuta, parece que não ouve, mas ouve, Ele escuta, Ele vai ajudar, Ele vai estar connosco. Então é um conforto, sabe tão bem. Há certas situações na vida, há ocasiões na nossa vida em que realmente os salmos é um bálsamo. É um bálsamo. É um bálsamo. É isso mesmo. Que cura, que sara, que refrigera, e parece-me que não há outra parte da Bíblia que em certas situações possa ter o mesmo efeito do que os Salmos. Então isto é uma preciosidade, isto é uma joia, é uma preciosidade que nós temos aqui, e principalmente porque ficamos a saber o sentir e o pensar do Espírito de Deus. Isso mesmo. Porque se isto foi ditado pelo Espírito de Deus na mente e no coração do salmista, ficamos a saber o pensar e o sentir de Deus, do seu Espírito. É assim que o Espírito pensa, que Deus pensa, é assim que Deus quer que a gente se expresse, não é? Então isto é muito... Ou pelo menos podemos dizer, e eu concordo com o que o irmão acabou de dizer, atenção, mas mesmo que possamos pensar, bom, Deus não quer talvez exigir de nós que nós nos exprimamos desta forma, mas pelo menos eu sinto da seguinte maneira: se eu vier a exprimir-me desta forma, Deus não leva a mal que eu faça. Isso, está à vontade, estamos à vontade, Deus não leva a mal. Exatamente. Não. Ou seja, os salmos como que legitimam a minha atitude de dizer certas coisas a Deus, e que se eu não tivesse este conhecimento através dos salmos, sentir-me-ia talvez inibido ou medroso de dizer certas coisas a Deus, com medo de ofender Deus, não é? Assim, quando eu olho para os salmos e vejo o que é que os salmistas exprimiram, eu digo, uau, estes homens exprimiram isto. Pois, é isso. Exprimiram isto. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve nesta terra em forma humana, usou, como nós sabemos e iremos ver, usou muitas expressões e palavras dos salmos para exprimir aquilo que ele próprio estava a sentir. Então ainda temos uma dupla legitimação, não é? Não só o autor inspirado, como o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Exatamente. E há cerca de 168 citações dos Salmos no Novo Testamento. Imagina. 168 ao longo do Novo Testamento. A gente às vezes nem dá por isso, mas quem conhece bem a Bíblia nota, olha, está a citar aqui aquele salmo, aquele versículo. Então, os salmos, não esqueçam, também nós chegámos a dizer na primeira lição, mas os salmos, portanto, dissemos sim que estão divididos em 5 livros. Há 5 livros dos cânticos, esses 5 livros reunidos é que constitui
o livro dos Salmos que nós conhecemos, mas o que poucos não sabem é que do Salmo 1 ao 41 são salmos que tratam do reinado de Davi, do conflito entre Davi e Saúl. Dos Salmos 42 ao 72 trata do reinado de Davi. Dos Salmos 73 ao 89 fala da crise com a Assíria, a guerra com a Assíria, depois de Davi já ser rei. O Salmo 90 a 106 trata dos acontecimentos depois da destruição de Jerusalém. Pensar, o sentir depois da destruição da cidade. E dos Salmos 107 a 150 fala do louvor depois do exílio. Portanto, há aqui uma cronologia, os salmos estão arranjados com alguma cronologia, portanto... Cronologia histórica, uma cronologia histórica. Conflito de Davi-Saúl, reinado de Davi, crise da Síria, depois da destruição de Jerusalém e depois do exílio dos 70 anos em Babilónia, quando regressaram. E quando nós conhecemos a história bíblica, vemos, portanto, que esta cronologia que o irmão acabou de indicar é exatamente a cronologia dos acontecimentos históricos bíblicos. Ou seja, o que é que isto nos transmite? Os salmos não aparecem assim no vazio, não caem assim de paraquedas do espaço. Ou seja, eles são realidades de vivências históricas, portanto, de períodos históricos, não é? Que o povo de Deus viveu, e nesses períodos eles viveram angústias, quer a nível, porque há salmos onde o autor, foi o que demos mais ênfase há pouco, portanto, exprime os seus sentimentos, emoções e pensamentos. Mas há outros salmos em que é, por assim dizer, o sentimento coletivo que é expresso, o sentimento coletivo do povo de Deus, não é? Da nação, exatamente, que estava a passar por determinado... Por exemplo, o exílio, quando a nação foi levada, a nação de Judá foi levada em exílio para a Babilónia. Sim. Então há salmos que exprimem o que era o sentir coletivo, não é? Da maior parte daqueles que faziam parte do povo de Deus. Portanto, os salmos têm um fundamento histórico real, não é? Portanto, histórico. Estão cronologicamente arranjados, lá conseguiram fazer isso. Supostamente isto foi feito no tempo de Esdras e Neemias, supostamente acho que é o século V a.C. Exatamente, é o século V a.C. Portanto, eles reordenaram os salmos e fizeram este arranjo, portanto, e está dividido em 5 livros, que na nossa Bíblia é um só, não é? Ora, os salmos, não esqueçamos então, que são cânticos e orações. Nós podemos ler o salmo e fazer esta oração ao Senhor. E também conheço crentes à volta do mundo que compuseram música para estes salmos e que os cantam. Ou seja, cantam os salmos e oram os salmos. Então nós podemos fazer na nossa vida, é privado, no nosso lar, na nossa casa, ler ou cantar. Orar ou cantar. Abrir a Bíblia diante do Senhor e ler, e o Senhor considera como sendo a nossa oração. Já agora, irmão, eu peço desculpa, eu vou só vir um bocadinho atrás, só para dar um resumo sobre o momento histórico. Portanto, os salmos expressam, portanto, os múltiplos sentimentos e lutas dos crentes, abrangendo desde a monarquia unida de Israel, portanto, começando em Saúl, portanto, isto mais ou menos no ano 1050 a.C., e vai até aos dias pós-exílicos, ou seja, após o exílio em Babilónia. Portanto, isso já é século V a.C. Ou seja, os salmos abrangem um período histórico de mais ou menos 500 anos. Ainda é bastante tempo. Bom. Se nós olharmos para trás, desde o tempo atual, 500 anos para trás, chegamos ao tempo da Reforma Protestante, em que a Reforma Protestante eclodiu. Ora, desde a Reforma Protestante até hoje, muita coisa se passou. Portanto, eu só estou a tentar fazer... E aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Portanto, são 500 anos de história que os salmos retratam, ok? Muito bem, irmão, vamos então... Olha, não esqueçam que, como isto são orações, a oração é uma coisa muito importante. Eu gostei muito de um comentário de Ellen White na lição desta semana, que diz que a oração diária é tão essencial ao crescimento da graça e para a própria vida espiritual como o alimento temporal ao bem-estar físico. E que devemos habituar-nos a elevar muitas vezes os nossos pensamentos a Deus em oração. Se a mente vagueia, aqui está um pensamento muito interessante e contém um segredo para a vitória sobre o pecado. Se a mente vagueia e foge para a direção errada, devemos trazê-la de volta através de um esforço perseverante. E este hábito fará com que seja fácil trazer a mente de volta quando ela vagueia para assuntos proibidos ou para coisas que não interessam, fazem perder o nosso tempo, a comunhão com Deus,
Então, se fizermos esse esforço, quando ela vai, a gente traz-la de volta, e isso torna-se um hábito, e esse hábito vai fazer com que nós consigamos fazer estas orações cada vez mais do agrado do Senhor, com uma mente realmente direcionada para Deus. O E esse esforço esforço é um esforço que nós temos que fazer. nós temos que fazer, trazer os pensamentos de volta. Claro que o Senhor está ali para ajudar, os anjos estão ali para Obviamente, ajudar. claro. Aliás, Mas o eles Senhor nada pode lembram. fazer se eu não decidir que quero ir por essa via. Eles lembram que a nossa mente está a desviar. Eles lembram, a tua mente está a desviar-se. Isso. Pois está. Ajuda-me, Senhor. E então o anjo está ali para nos dar força naquele momento, para nós voltarmos os pensamentos ao caminho certo. A religião, portanto, deve tornar-se o grande assunto da vida e tudo o resto deve ficar subordinado a ela. Todas as nossas faculdades morais, físicas e espirituais devem empenhar-se na batalha cristã. Cristo veio ao mundo. Eu vou deixar este texto para depois. As tentações a que estamos diariamente expostos tornam a oração numa necessidade. Os salmos, como oração, uma necessidade. Para que possamos ser guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, os desejos da mente têm de estar continuamente a ascender em silenciosa oração, suplicando ajuda, luz, força e conhecimento. Quando nós abrimos então a Bíblia e os Salmos e oramos isto, com sinceridade de coração, não apenas para recitar, não é uma reza, Claro. mas nós devemos procurar que cada palavra que aqui está nos Salmos seja que saia mesmo de dentro do Isso coração, mesmo. que saia mesmo de nós, como se fôssemos nós o autor deste salmo, desta oração. Eu gostei Então, aqui de uma expressão que a autora usou aqui na lição de domingo, que é ruminar sobre o salmo que Isso. lemos. Ruminar quer dizer mastigar, estar ali como os animais que ruminam, não é? Estão ali a mastigar a erva que trazem até à boca. Portanto, nós devemos, aliás, isto devemos fazer não apenas com os salmos, amigos, devemos fazer com toda a palavra de Deus. Ou seja, não é apenas uma leitura, como se lê digamos, uma notícia, não é? Não, nós devemos ler, meditar, refletir, voltar atrás, comparar com outras passagens que nós já lemos, para assim ir, digamos, ampliando o nosso edifício de compreensão da palavra de Deus. Ok? Peço desculpa por ter interrompido, irmão. Não, foi bom essa observação porque completa aquilo que foi dito. Para que possamos ser guardados pelo poder de Deus mediante a fé, enquanto usamos os salmos, enquanto lemos e oramos o salmo, ou cantamos o salmo, aqueles que têm dom para a música podem compor uma música, os desejos da mente têm de estar continuamente a ascender em silenciosa oração, suplicando ajuda, luz, força e conhecimento. Mesmo fora da leitura do salmo, nós podemos ao longo do dia lembrar-nos do salmo, que nós lemos de manhã, até podemos ler mais que uma vez por dia, um determinado salmo, se isso nos ajuda, se isso nos vai ajudar, e podemos fazer com que a nossa mente esteja continuamente a ascender em oração silenciosa com estes pensamentos, com estas ideias de cada salmo, não é? Naquele dia, aquele salmo toca-nos, aquele salmo é útil para mim, eu preciso de apresentar a Deus os meus sentimentos, as minhas necessidades de acordo com este salmo, então devemos procurar fazer com que as ideias daquele salmo ascendam ao longo do dia, durante o dia, a Deus, em pensamento, não é? E insistir com Deus em oração sobre esse assunto mencionado no Salmo. Como já vimos, isto abrange todas as experiências de vida, todo o tipo de problemas que nós possamos ter na vida, não é? Então, quando nós encontramos aqui uma resposta, nós devemos agir assim, não é? Isso vai nos dar a luz, força e conhecimento que Deus quer dar-nos a nós hoje. Então, este é o processo que nós devemos usar ao ler os Salmos. Muito bem. Irmão, uma vez que aqui a lição fala em 4 salmos específicos, eu gostaria pronto, não vamos aqui, porque eu gostaria de fazer isso, de poder analisar em detalhe cada um dos 4 salmos aqui, mas não vai dar tempo, de modo que vamos fazer uma análise mais generalista. E eu vou começar exatamente pelo Salmo 44, que vem mencionado na lição de segunda-feira. E aqui no Salmo 44 é um salmo onde o salmista, que aqui neste caso, portanto, são os filhos de Coré ou de Corá, então eles começam, portanto, por recordar, digamos, as grandes bênçãos que receberam de Deus no passado. E eu vou mesmo ler, porque eu acho que estas palavras são muito bonitas, portanto, que são os primeiros 5 versículos do Salmo 44, e eles começam por dizer o seguinte: ó Deus,
nós ouvimos com os nossos ouvidos, e eles ouviram de quem? Mais à frente diz, e nossos pais nos têm contado, porque esta geração, obviamente, portanto, estes autores deste salmo não viveram estes acontecimentos, já iremos ver quais foram que os pais viveram. Portanto, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado. Faço aqui outra pausa. Estes pais fizeram o que Deus lhes mandou que fizessem, que transmitissem a herança espiritual aos filhos, ok? E eles fizeram. Nós ouvimos o que os nossos pais nos têm contado, os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e os plantaste a eles. Aqui é feita claramente referência ao momento em que o povo de Israel foi estabelecido na terra de Canaã, não é? E muitos povos, a maior parte deles terminados em eus, não é? Os jebuseus, os queneus, os ferezeus, terminado em eus. Em eus, não é? Portanto, foram expulsos, não é? Portanto, aqui, claramente, estes filhos de Coré estão a fazer referência a esse momento da história do povo de Israel. Como afligiste os povos e a eles, aos nossos pais, os alargaste. Ou seja, eles puderam ter um território cada vez maior. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou. Curiosamente, isto é muito bonito e interessante, porque houve batalhas. O povo de Deus, portanto, desferiu batalhas. Mas aqui os filhos de Coré estão a chamar a atenção para o facto de que essas batalhas foram desferidas pelo povo de Deus, sim, mas quem é que estava por detrás? Quem estava por trás era Deus. É mesmo. E isto é uma grande lição para nós. Nas nossas vitórias, queridos irmãos, nas nossas vitórias, quaisquer que elas sejam vitórias intelectuais, sejam vitórias espirituais, sejam vitórias de consecuções artísticas, académicas, o que for, tenhamos sempre a humildade de dar glória a Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos, conseguimos fazer de bom, de positivo, não provém de nós mesmos, porque nós somos maus por natureza. Portanto, tudo aquilo que nós conseguimos fazer de bom é porque Deus nos ajuda. Então a glória e o louvor têm que ser dados à pessoa de vida, que não somos nós, não é? Então aqui os filhos de Coré estão aqui, portanto, a dar o louvor a quem de direito. E quem de direito é Deus, não é? Então, Exatamente. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. E aqui entramos, e este versículo 5 particularmente é um daqueles versículos, e nós encontramos vários no livro de Salmos, onde aqui é uma coisa que me fascina nesta linguagem dos Salmos, é que os autores aqui não se inibem de usar palavras contra os seus inimigos. Ou seja, primeiro, eles falam que têm inimigos e, portanto, têm plena consciência de que têm inimigos. E é uma ilusão nós pensarmos que nós, como povo de Deus, não temos inimigos. É uma pura ilusão. Até Cristo tinha. E Cristo era perfeito. Era perfeito, era puro. Nunca houve nenhum pecado que saísse da sua boca. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,22 que não se achou dolo na sua boca, ok? Exatamente. Então, Cristo era perfeito e teve muitos inimigos. E quanto mais o nosso caráter se assemelhar ao caráter do nosso Salvador, garantidamente, nós iremos ter cada vez mais inimigos, ok? E, portanto, é uma pura ilusão e se o irmão ou a irmã que me está a ouvir acha que estou a exagerar, pois bem, então releia, por favor, bem os Salmos. Porque aqui nos Salmos, os salmistas falam dos seus inimigos. E não estão a falar de inimigos imaginários. Não. Inimigos bem reais, que agiam poderosamente contra o povo de Deus, contra, neste caso, os próprios autores destes Salmos. Então, é uma ilusão, repito, pensar que nós não temos inimigos. Temos inimigos. Agora, Deus nos dá a força para nós sabermos, em primeiro lugar, como lidar com esses inimigos e, em segundo lugar, eu digo que não é errado nós, por vezes, exprimirmos para com Deus, nas nossas orações, o desejo de que Ele nos vingue dos nossos inimigos e do mal que os nossos inimigos, por vezes, nos fazem. Isso não é errado.
Porque se fosse errado, então nesse caso os salmistas tinham-se enganado, tinham-se errado. E não há nada na Bíblia que nos leva a crer que os salmistas se enganaram ou que Deus os repreendeu por eles terem expresso o que exprimiram, ok? Então, por isso é que eu dizia há pouco, não sei se agora estão a fazer a ligação, que quando eu leio os Salmos, eu sinto-me legitimado quando eu, por vezes, tenho certos sentimentos e expresso certas coisas a Deus. Eu já pedi muitas vezes que Deus fizesse justiça para com aqueles que me têm feito mal. Já pedi. Agora, uma coisa é certa, e isso é muito claro também em toda a palavra de Deus. Não devemos procurar vingar-nos por nós mesmos. Nós devemos, não é errado nós termos sentimentos de vingança, simplesmente devemos ter em mente que essa vingança pertence a Deus, não a nós mesmos. Ok? Isto é muito claro também na Bíblia. Portanto, os salmistas sempre, digo salmistas no plural porque é mais do que um, os salmistas sempre apelavam para que fosse Deus a executar a vingança, a executar o juízo sobre os seus inimigos. E se nós fizermos isso, isso não é errado. Porque eu já ouvi alguns dizerem que é errado nós acalentarmos o desejo de vingança sobre os inimigos. É errado se eu procurar por mim mesmo fazer essa vingança. Isso sim é errado. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Ok? Deuteronômio 32, 35. Eu gosto muito desse texto e vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, Deuteronômio capítulo 32, e no versículo 35 diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Gosto muito deste texto porque nos diz que Deus a seu tempo fará justiça, fará a vingança. E eu gosto deste pensamento, que eu sei que é certo, e já o tenho partilhado muitas vezes, de que Deus, quando Ele exerce a justiça, exerce de uma forma absolutamente perfeita. Absolutamente perfeita. Muitíssimo melhor do que se fôssemos nós a exercer. Mas muitíssimo melhor, porque Deus é perfeito, nunca falha. E a justiça de Deus é perfeita. Portanto, não temos que nos preocupar em exercer justiça por nós próprios, em querer vingança. Não. Devemos ficar tranquilos no nosso coração. Nós pomos o nosso fardo nas mãos do Senhor e deixamos que seja Ele a agir. Que Ele fará justiça e muitíssimo bem feita. Muitíssimo bem feita. Ok? Portanto, lá está. Eu encontro um grande alívio, um grande bálsamo quando eu leio os Salmos e vejo a forma como os salmistas resolveram esta questão de como lidar, digamos, com sentimentos de amargura que possamos ter para com aqueles que nos desejam mal e até fazem mal a nós, ok? Portanto, esta é uma lição preciosíssima. Nós sabemos que os Salmos foram escritos pelo Espírito de Deus, portanto... garantia total e absoluta. O Espírito de Deus incutiu neles estes sentimentos, não é? Meu irmão, se me permite, eu vou aqui contar uma... eu creio que não contei a semana passada. Não contei. Em 1997 eu tive a oportunidade de estudar num colégio adventista, nomeadamente no Elderberg College, na África do Sul, e quis ir para lá porque eu sentia-me, e realmente eu estava muito deficitário na língua inglesa, e eu comecei-me a perceber que o inglês é claramente o latim dos nossos dias, não é? A língua franca dos nossos dias. E como eu estava deficitário em inglês, eu na altura estava a estudar, tinha acabado de fazer o meu curso de Teologia em França, o francês era uma língua que eu já dominava bem, e tanto mais que eu comecei a estudar francês na escola com 10 anos, e sabem, quando mais novos nós somos, mais facilmente aprendemos uma língua. E eu creio que é uma língua que para mim, eu diria que é quase a minha segunda língua, porque comecei a aprendê-la muito cedo. Mas o inglês não aprendi, enfim, conheci uma palavra aqui, outra ali, não aprendi durante a minha adolescência, infância, adolescência e juventude. Então eu queria desenvolver o meu inglês, e então eu fui fazer um ano letivo, e foi muito útil, a esse colégio na África do Sul, Elderberg College. Isto foi no ano de 1997. E enquanto eu estava lá, o colégio recebeu a visita de uma equipa de médicos e de outros profissionais de saúde da Universidade de Loma Linda. E vieram lá fazer uma semana especial. Fizeram várias palestras. E eu vou-lhe dizer uma coisa, irmão Eloy.
de tudo aquilo que eles disseram, claro, eu recordo-me do geral, mas já não me recordo de coisas específicas, excepto de uma coisa. É que eles mostraram o resultado de um estudo que tinham feito entre crentes, ok? E quiseram ver se havia alguma ligação entre as crenças que a pessoa tem e o seu equilíbrio mental. Ou seja, foi um estudo virado para a parte da saúde mental. Não tanto para a saúde física, mas para a saúde mental. E então, eles tentaram verificar se havia uma correlação entre as crenças que a pessoa tem, crenças religiosas, e a sua saúde mental. Agora escutem bem. Uma coisa que eles descobriram nessa pesquisa foi que as pessoas que têm a certeza, como crença religiosa, de que Deus é um Deus justo e de que Deus faz justiça, essas pessoas tinham índices de sanidade mental muito mais elevados. Sim. Eu nunca mais me esqueci disto. Nunca mais me esqueci disto. Isto ficou gravado na minha mente. Isto foi uma pesquisa científica feita com métodos científicos apropriados. Eu repito, as pessoas que têm a certeza, não é a dúvida, não. A pessoa que tem a certeza, e eles foram bem específicos. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia que creem no ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, as pessoas que creem que Jesus está no santuário celestial exercendo justiça para com o seu povo, essas pessoas têm um índice muito mais elevado de saúde mental. Exatamente, correto. Porque quando são vítimas de injustiças, essas pessoas sabem, têm a certeza absoluta de que Deus lá está, como juiz de toda a terra, e de que Deus fará justiça. Então essas pessoas ficam descansadas, ficam tranquilas. Quem não tem essa certeza sofre muitíssimo mais e passa por crises na sua mente, porque vai ter o desejo de fazer justiça por ela própria, porque não tem a certeza que Deus fará justiça. Agora, se eu tenho a certeza de que Deus faz justiça, irmãos, isso me dá uma tranquilidade tão grande, mas tão grande, que eu fico tranquilo, absolutamente tranquilo. Isto é fantástico. Para mim, esta é uma das maiores lições que eu retiro do livro de Salmos. Portanto, é dar-me essa tranquilidade, essa certeza de que Deus está no controle. Irmão, já falei muito, peço desculpa. Olha, agora... O livro do Apocalipse tem lá um versículo no capítulo, portanto, fala até quando ao Senhor não julgas e vingas o nosso nome dos que habitam sobre a terra. Exatamente. E eram as almas mortas debaixo do altar. Claro, é uma linguagem figurada, sabemos que é uma linguagem... São pessoas que deram a sua vida por Cristo. Exatamente. Não é? Pessoas que deram a sua vida por Cristo. Os Eles mártires. também esperam o momento em que Deus julgará o seu caso. Exatamente. E faça a retribuição. Essa retribuição, como nós sabemos, será feita durante os 1000 anos após a segunda vinda de Cristo. Isso mesmo. Durante o milénio, no céu, na casa do Pai. Não é? Isso mesmo. Na Nova Jerusalém, não é? Aqui na Terra. Os salvos que forem levados para a casa do Pai, para a Nova Jerusalém, durante 1000 anos, juntamente com Jesus, vão julgar o caso dos ímpios. Exatamente. Vão julgar o caso dos ímpios e determinar o castigo que cada um deve receber no final dos 1000 anos. Portanto, vemos aí, que essa questão do vingar ou julgar esse castigo da parte de Deus virá um dia, Deus vai realmente fazer isso. Com respeito ao estudo da Bíblia e à oração terem efeitos positivos na mente e no coração, há aqui um texto de Espírito de Profecia que diz que na contemplação reverente das verdades apresentadas na Palavra de Deus, a mente dos estudantes é levada em comunhão com a mente do infinito. Este estudo não somente purifica e enobrece o caráter, mas também expande e vigora as faculdades da mente. Isso mesmo. Portanto, a mente é expandida, é revigorada, adquire nova força às faculdades mentais e o caráter, portanto, é purificado e enobrecido. Portanto, o estudo da Bíblia e a oração, a comunhão com Deus através da oração, o abrir da alma para com Deus, faz este efeito no ser humano. Portanto, isto é verdade. Por isso é que há toda a vantagem em nós abrirmos a Bíblia nos Salmos, de facto, e tentarmos meditar e mastigar e assimilar cada palavra, cada frase, cada versículo. Cada versículo nós temos que interiorizar, tal como os outros versículos todos da Bíblia. Se fizermos isso com os Salmos, nós vamos ficar realmente com uma paz de espírito muito grande. Sentimos que Deus nos está a ouvir. Irmão, façamos isso. Eu vou-me permitir aqui dizer ou partilhar um pensamento que para mim foi revolucionário e pode talvez parecer a voz revolucionário
e se vos parecer revolucionário, ainda bem, porque deve ser mesmo revolucionário. Há um texto na Epístola de Tiago, no capítulo 1, portanto, que diz assim, portanto, é Tiago 1,19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Às vezes há pessoas que dizem, bom, nós fomos feitos mais para ouvir do que para falar, porque nós só temos uma boca e temos 2 ouvidos. E acho interessante essa colocação. Aqui o texto diz claramente que todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Cá está a ideia revolucionária que eu vou lançar. Isto também é verdade, bom, isto que eu acabei de ler é verdade nos nossos relacionamentos entre seres humanos, ok? Devemos ser mais prontos para ouvir do que para falar, mas eu acredito que também é verdade no nosso relacionamento com Deus. E se é verdade o nosso relacionamento com Deus, então o que é que isto significa na prática? Que nós devemos passar mais tempo a ouvir Deus a falar-nos a nós do que nós a falarmos a Ele. Traduzindo ainda de forma mais prática, mais terra a terra. Devemos passar mais tempo a estudar a palavra de Deus, porque é através da sua palavra que Deus nos fala, do que nós a falar com Deus através da oração. Atenção, eu não estou a dizer que a oração não tem o seu lugar, claro que tem. Mas, e eu falo por experiência própria, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, menos conteúdo eu tenho para as minhas orações. Porque eu chego à conclusão que eu tenho muito pouco para dizer a Deus. Porquê? Porque eu tenho que dar lugar para eu ouvir o que Deus me tem a dizer a mim. Agora, o que é que eu vou dizer a Deus? O que é que eu vou ensinar a Deus? O que é que eu vou revelar a Deus da minha pessoa que Ele não conheça? Estão a ver? Então, eu acho, agora aqui, e lá está, esta para mim é uma ideia revolucionária, que a oração deve ser sobretudo para... É um utensílio, é um instrumento que Deus coloca à minha disposição e à disposição de cada um de vós. É um instrumento para que eu possa me colocar em sintonia com Deus e ao colocar-me em sintonia com Deus eu possa receber dele aquilo que Ele me tem a comunicar através da sua palavra. É para nos elevarmos até Ele e estarmos em sintonia, nos colocarmos em sintonia com Deus e abrirmos o canal de comunicação entre nós e Deus para que Deus nos dê a bênção que nós precisamos. Irmão, já reparou, por exemplo, quando, aliás não referimos, mas o verso áureo da nossa lição é o texto de Lucas 11:1, onde neste texto vem expresso um pedido, não é, que os apóstolos fizeram a Jesus. E eu vou ler. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Se os discípulos sentiram, digamos, essa necessidade de fazer este pedido específico a Jesus, é porque eles entenderam que as suas orações não estavam a ter o efeito que tinham no caso de Jesus, não é? E que resposta, como é que Jesus respondeu a este pedido específico que os apóstolos lhes fizeram? Ensinando aquilo que todos nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Isso. E a oração do Pai Nosso é uma oração que, quando nós a pronunciamos, demora 1 hora a ser feita, é isso? A oração do Pai Nosso pode ser feita, pode ser dita, mesmo que nós digamos devagar, pode ser dita em menos de 1 minuto. Sabem o que é que isso me ensina a mim? Que eu não preciso de falar muito com Deus. Eu preciso de dizer as palavras certas. E na oração do Pai Nosso encontramos ali os elementos essenciais que deveriam constituir as nossas orações. É o louvor a Deus, é alguns pedidos específicos, sobretudo o pão nosso cada dia, que nós necessitamos para poder sobreviver, é que nós possamos perdoar aos nossos inimigos como Deus nos tem perdoado a nós. Estão na oração do Pai Nosso os elementos essenciais que deveriam constituir as nossas orações. Tudo que na nossa oração vá para além daquilo que são os blocos centrais da oração do Pai Nosso é discurso vão, não sei o que é que eu posso dizer, mas é discurso sem nexo, pronto. E devemos sentir essas palavras da oração do Pai Nosso que Cristo ensinou. Aquelas palavras devem sair não só da nossa mente e da nossa boca, mas do nosso coração. Devemos sentir aquilo que estamos a dizer. Assim como devemos sentir estas orações dos Salmos quando nós as pronunciamos
ou em correto. pensamento, em Muito silêncio, bem. quando estamos a sós com Deus e lemos, e em silêncio, no silêncio da nossa alma, nós lemos estes versículos destes salmos, não é? Deus ouve, como podemos dizê-los em voz alta, mas temos que sentir do nosso coração como se as palavras fossem nossas, como se fôssemos nós o autor destas palavras, Muito bem, não é? muito É bem. assim, é assim que Aliás, Deus quer. se nós interiorizarmos as palavras dos Salmos em nós, depois nós exprimiremos por nós mesmos, Por natureza. por natureza, exatamente. Por natureza elas saem como se fossem nossas, como se Isso. tivessem sido feitas por nós, não é? Há aqui um texto do Espírito Profecia em Testemunhos para a Igreja no volume 4 que diz assim: a alma que pela oração diária e fervorosa se volta para Deus em busca de força, de apoio e poder, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, e terá desígnios elevados de ação e uma fome e sede constante de justiça. Mantendo esta ligação com Deus, seremos habilitados a difundir entre outros, através da nossa associação com eles, a luz, a paz, a serenidade que reinam no nosso coração e a dar-lhes um exemplo de fidelidade inabalável. Portanto, esta ligação com Deus através da oração, portanto, eleva-nos e teremos aspirações nobres, percepções claras do dever e desígnios elevados, e teremos uma fome e sede de justiça, e o Senhor sacia essa sede. Quando isto acontece, Deus sacia essa sede. Nós sentimos que Deus realmente está ali para nos dar aquele alimento espiritual que nós precisamos. Muito bem. E os Salmos é isto, é uma experiência que realmente maravilhosa, que nós não devemos procurar ter com Deus. Eu penso que não há nenhum crente, eu penso que não há nenhum adventista que não tenha tido ao longo da sua vida de igreja experiências ao longo dos seus anos de vida de membro de igreja, que não tenha tido uma experiência forte, íntima com Deus, através da leitura de um salmo. Isso. Não é? Não há ninguém, todos já fomos confortados, todos já sentimos a presença de Deus numa situação difícil da vida pela leitura de um salmo. Ou abrimos a Bíblia naquele salmo e oramos, era mesmo isto que eu precisava, era mesmo isto. Não é? E sentimos aquela fé que Jesus nos dá naquele momento. Quando nós pegamos nisto, com a nossa fome e sede de Deus, nós sentimos-nos alimentados pelo Espírito naquele momento em que estamos a pronunciar o Salmo. Deus conforta o nosso coração e dá-nos a certeza que está connosco e que vai ajudar e que vai confortar. Então é assim que as coisas se passam, além de abrir a nossa mente para a compreensão das coisas divinas, não é? Não é só conforto que nós obtemos, é também regozijo, alegria, há um desejo muito grande de louvar a Deus por coisas maravilhosas que Ele fez. Os Salmos também é isso, mas também abre a nossa mente para compreendermos verdades teológicas. Muito bem. Verdades acerca de Deus, acerca de Cristo, do mundo espiritual, do mundo invisível, acerca do céu, acerca do futuro, não é? Acerca do passado. Portanto, há verdades teológicas que estão escondidas como joias espalhadas aqui nos Salmos. Muito bem. E se nós estivermos atentos e com o Espírito de Deus em nós e com a oração, os nossos olhos vão ver essas joias espalhadas aqui e acolá nos Salmos, que abrem a nossa mente para a compreensão teológica. Isto é maravilhoso, são experiências maravilhosas. Então, muito bem, irmão, muito bem. Irmão, há duas ideias chave, digamos, eu gosto muito de transmitir ideias-chave, porque são ideias que são, por assim dizer, âncoras na minha alma, na minha mente. E uma ideia-chave é esta: eu vejo nos Salmos uma forma de Deus se aproximar, ou melhor, de Deus descer ao meu nível. Eu já fiz referência a isto na lição passada, mas eu gostaria de mais uma vez enfatizar este aspecto. Reparem, nós sabemos que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio a este mundo, ou seja, baixou até ao nível da humanidade caída, ok? E não haveria outra possibilidade para Deus nos salvar se não tivesse vindo até ao nível onde nós nos encontrávamos. Individualmente, Deus faz isso, ou seja, deixa ao nosso nível psicológico, lá onde nós nos encontramos, para vir ao nosso encontro, para assim se identificar connosco e nós nos podermos identificar com Ele, ganharmos assim confiança em Cristo e podermos então ter a confiança para o seguir no caminho que Ele nos quer conduzir. Eu não sei se está muito confuso aquilo que eu acabei de dizer, eu vou tentar exprimir ainda de forma mais simples. Reparem bem. Quando nós passamos por uma crise na vida, qualquer que ela seja, uma das coisas que nós mais apreciamos é quando encontramos alguém que nos compreende. É isso mesmo. Eu não sei se isto toca uma corda sensível
do irmão, da irmã que me está a ouvir. Ou seja, vamos imaginar, o irmão, a irmã, está a passar por uma crise, não importa a crise que seja, uma crise existencial na sua vida, a relação com alguém, o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, o seu filho ou filha, filhos, o colega de trabalho, o irmão na igreja, enfim, seja quem for, que crise for. Você está a passar uma dificuldade. Nessa dificuldade, vive por vezes momentos de dúvida na sua mente. E esses momentos de dúvida será que eu estou a pensar corretamente? Será que eu estou a sentir corretamente na minha avaliação daquilo que eu estou a viver? E muitas vezes essas pessoas falam com uma pessoa A e aquela pessoa diz coisas e aquela pessoa tipo, não estou em sintonia com aquilo que aquela pessoa me disse. Vai falar com outra pessoa, também não se sente em sintonia. De repente encontra uma pessoa que lhe diz coisas que a pessoa diz assim, uau, mas isso é exatamente o que eu penso, é exatamente o que eu sinto. O que é que vai acontecer na mente dessa pessoa? Essa pessoa vai se colar, entre aspas, não é? Com aquela pessoa. E nesta semana eu tive a experiência de uma irmã que me ligou, muito angustiada, e falou-me de uma situação que estava a viver, que lhe estava a trazer, portanto, uma ansiedade, e ela consultou-me apenas para que ela até me disse assim, pastor, eu não vou contar, não vou dizer as pessoas, portanto, e eu também não queria saber, obviamente, não vou contar para que me possa dizer se eu estou a pensar corretamente ou não. Mas eu quero que o pastor seja sincero, que não me responda coisas que sabe que vão ao encontro daquilo que eu quero ouvir. Não, seja objetivo, seja claro, seja transparente. Eu disse, irmã, pode ficar tranquila, eu vou fazer isso. E então a irmã expôs, e eu disse, ok, irmã, eu vou-lhe dar a resposta, mas primeiro permita-me eu basear a minha resposta num fundamento bíblico. E então citei alguns textos bíblicos. E enquanto eu estava a citar, a irmã queria que eu disse, tenha calma que eu vou dar a resposta, mas eu quero dar uma resposta que eu sei que eu quero que esteja fundamentada na palavra de Deus. Então li esses textos bíblicos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e depois comecei a formular a minha resposta mais específica. Mas ao formular a minha resposta estava a dizer, segundo diz este texto que acabámos de ler, então raciocinemos desta forma. Segundo diz este outro texto, raciocinemos desta forma. A irmã ficou encantada. E eu disse, irmã, a irmã está encantada porque foi a palavra de Deus que foi ao encontro daquilo que estava no seu coração. Pois é. Este poder que a palavra de Deus tem de vir ao nosso encontro, isto para mim é absolutamente fascinante. E quando alguém que tem a palavra de Deus interiorizada na sua mente transmite esta palavra a outra pessoa, por exemplo, que está em crise, e essa pessoa diz assim, uau, finalmente eu encontrei alguém que me compreende. Porquê que a pessoa diz isto? Não é porque eu tenha a capacidade ou eu seja uma pessoa especial para compreender o outro. Não, é a palavra de Deus que eu interiorizei pela minha experiência de vida. E atenção, não estou aqui a querer reivindicar que já interiorizei tudo, não é? Mas tenho vindo a interiorizar pela graça do Senhor, não é? Quando esta palavra que eu interiorizei na minha mente, eu a exprimo e transmito a outros, eu sei que esta palavra tem o poder de fazer por outros aquilo que ela já fez por mim. Exatamente. E este é o poder da palavra. E os Salmos têm esse pendor de ir ao encontro daqueles recantos da nossa vida existencial que eu diria que faz isso melhor, faz esse trabalho melhor feito do que qualquer outro livro da Bíblia. Não quer dizer que não encontremos também em outros livros da Bíblia, claro que encontramos, com certeza. Mas no livro de Salmos temos ali, eu vou usar a expressão que o irmão usou há bocadinho, temos ali uma concentração maior de gemas, as tais gemas, não é? Que nós encontramos e que nos ajudam, digamos, a dizer, uau, há alguém que me compreende. Eu, afinal, não sou o único, eu não sou uma ave rara. Porque há pessoas que, às vezes, nesta crise que vivem, ou numa crise existencial que possam viver, aquilo que leva às vezes as pessoas mais ao desespero é sentirem que não há ninguém que as compreenda e então chegam à conclusão de que elas é que não estão bem. Portanto, que estão mal, que a sua mente já está, portanto, tudo ao contrário, não é? Quando alguém vem ao encontro
dessa pessoa com a palavra de Deus e diz, não, mas a forma como tu estás a pensar está correta. Que alívio! Pois é. Aquilo dá um alívio. Pois é. E já se passou comigo. Já se passou comigo. Quantas pessoas não vi. Eu, por exemplo, no início da minha caminhada espiritual, quando encontrava alguém que tinha mais conhecimento da palavra de Deus, não é? E a pessoa explanava certas coisas e eu, uau! É claro que eu ficava grato por essa pessoa que se tinha cruzado ou que Deus tinha permitido que se cruzasse o meu caminho, mas mais grato ficaria para com Deus porque eu sabia que essa pessoa estava apenas a ser um instrumento, digamos, um altifalante da palavra de Deus, mais nada, não é? E é aquilo que eu quero ser para com outros. Eu quero ser esse altifalante, não é? Que Deus usa para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, porque eu sei que a palavra de Deus vai satisfazer toda e qualquer necessidade, por mais profunda, por mais difícil que possa existir no coração de alguém, a palavra de Deus, e só ela tem a capacidade de satisfazer os nossos anseios, as nossas necessidades mais profundas. Há uma coisa interessante, nós às vezes pensamos que só nós é que temos esta necessidade de ler a Bíblia, estudar os Salmos, ler os Salmos, interiorizar cada palavra, cada frase. Jesus também tinha essa necessidade. Exatamente. Jesus também tinha essa necessidade. E há aqui um texto, até nos comentários desta semana. E porquê que tinha essa necessidade, irmão? Permita-me só reforçar. Tinha essa necessidade porque ele estava a viver nesta terra, no meio do grande conflito com as forças do mal. E é quando nós sentimos mais aperto nesse grande conflito no qual todos nós estamos envolvidos, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não gostemos da ideia, mas essa é a realidade. Quanto mais nós sentimos esse aperto das forças do mal contra nós, mais apoio, mais alento, mais satisfação nós encontramos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem como uma seta direta às nossas necessidades. Exatamente. E a necessidade que sentimos de estar em contacto com ela, porque nós muitas vezes pensamos assim, Jesus era Deus, ele não tinha necessidade de ler a Bíblia, o Espírito estava com ele sabia tudo e não precisava de ler nem de estudar, a palavra de Deus estava dentro dele. Não é assim, ele precisou de colocar a palavra de Deus dentro dele. Como é que ele colocou a palavra de Deus dentro dele? Lendo a Bíblia da época. Exatamente. A Bíblia da época era o Antigo Testamento. Isso mesmo. E há aqui um texto escrito por si que diz assim, desde os 12 anos de idade, que o modo de agir de Jesus Cristo foi diferente. Ele não discutia. O exemplo que dava era uma lição constante. Parecia uma pessoa separada. A sua felicidade encontrava-se nas horas que estava a sós com Deus e a natureza. A felicidade de Jesus consistia nisso. Sempre que lhe era concedido esse privilégio pelos pais, porque ele era praticamente um adolescente, ou a partir dos 12 anos, portanto ele passou, isto era a adolescência dele, sempre que lhe era concedido este privilégio, ele afastava-se do sítio onde trabalhava, ia para o campo, meditar nos verdes vales e entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O amanhecer encontrava-o frequentemente em qualquer lugar retirado, meditando e examinando o quê? As Escrituras, a Bíblia, os Salmos também, porque Jesus gostava muito dos Salmos também. Ellen White diz-nos isso. Então, as primeiras horas da manhã, muitas vezes encontravam Jesus Cristo a meditar na Bíblia e a examinar a Bíblia, a examinar as Escrituras, ou em oração. E depois dessas horas calmas, ele voltava para casa a fim de retomar os seus deveres e dar um exemplo de trabalho paciente. Portanto, este era o exemplo de Jesus na adolescência. Portanto, até aos 27 anos, em que ele foi, o ano em que ele foi batizado. Até o ano 27, portanto. Até o ano 27, exato. Ele foi batizado já com cerca de 30 anos. Ele já tinha cerca de 30 anos de idade. Até aos 30 anos de idade, o que Jesus fez foi estudar a Bíblia. Isso. Depois dos 30 anos de idade, durante aqueles 3 anos e meio de ministério, Jesus foi buscar todo aquele conhecimento e textos bíblicos que ele interiorizou dentro dele para ministrar esse conhecimento a outros. Falar as parábolas, ensinar o povo. Portanto, durante 30 anos ele interiorizou a Bíblia, não é? E depois tirou do seu interior, da sua mente, aquilo que ele usou durante os 3 anos e meio. Portanto, mesmo Jesus teve essa necessidade. Por isso, muito mais necessidade nós temos, nós ainda, não é? De ler os Salmos, de estudar os Salmos, de orar estas orações dos Salmos a Deus do coração, ou até mesmo cantá-los, não é? Sabe, irmão,
eu vou aqui exprimir uma preocupação, e essa preocupação é uma preocupação crescente, que é o seguinte. Lá está, aquilo que eu leio nos Salmos já me dá coragem para eu exprimir certas coisas. Pois dá. E eu vou exprimir isto sem muito receio de poder ofender certas sensibilidades, embora eu reconheça que mesmo assim haverá pessoas que talvez não gostarão de ouvir aquilo que eu irei dizer, que é o seguinte. Já lá vai o tempo em que a maior parte das pessoas que frequentavam a igreja, que eram membros da igreja, eram pessoas que eram, digamos, iletradas em termos académicos, ou seja, eram pessoas que não tinham grande conhecimento académico, ou seja, eram pessoas que tinham o nível de instrução primária, não é? Algumas nem isso tinham, não é? Mas que, ou por aquilo que ouviam, ou por aquilo que estudavam, e faço aqui um bocadinho de parênteses, lembro uma vez de ouvir uma história muito bonita de uma irmã nossa que não sabia ler e, no entanto, ela conhecia a Bíblia toda. Sabe como é que ela fazia? Era a sua forma também de fazer trabalho missionário. Ela ia às vizinhas e às pessoas conhecidas, dizia: olha, não sei ler, pode-me ler aqui um bocadinho, por favor? Então dava o bocado da Bíblia para ler. Enquanto a pessoa lia, ela interiorizava aquilo que a outra pessoa estava a ler, e essa pessoa que estava a ler também era afetada positivamente, claro, por aquilo que estava a ler. E assim ela levou muitas pessoas a Cristo. Analfabeta, mas fez o seu trabalho. Mas estava eu a dizer que no passado nós tínhamos muitas pessoas que eram simples, mas que estavam armadas de um poderoso conhecimento das Sagradas Escrituras. E eu já passei em várias igrejas onde tive o privilégio de conhecer irmãos que foram os pioneiros dessas igrejas locais, pessoas simples, mas de uma fé muito profunda e muito arraigada na Palavra de Deus. Ora, o que é que nós hoje temos? Desculpem-me, eu vou usar certos termos que poderão talvez chocar algumas sensibilidades, mas hoje temos um excesso de doutores dentro da igreja. Temos doutores nisto, doutores naquilo, doutores em filosofia, doutores em psicologia, um mestrado disto e um mestrado daquilo. E a minha preocupação crescente é que essas pessoas, ao irem estudar às faculdades seculares, pensam erroneamente, que ao terem estudado nessas universidades seculares, ao terem adquirido um canudo, um título académico, estão habilitadas a vir cá para a igreja ensinar aquilo que aprenderam. Amigos, deixem-me, eu tenho este pensamento já aqui a preocupar-me na minha mente há algum tempo. Deixem-me dizer-vos uma coisa muito honestamente. Eu estou à vontade para falar porque eu também passei por universidades, tenho 2 canudos e só não tirei um terceiro porque eu interrompi por minha livre escolha esse curso que estava a fazer, esse curso superior, assim chamado curso superior. Deixem-me dizer-vos o seguinte: não é o conhecimento que nós adquirimos nas universidades seculares ou lá fora que nos dá, digamos, um conhecimento ou nos dá maior credibilidade para depois cá dentro da igreja nós ensinarmos. Esse conhecimento adquirido lá fora tem que ser todo ele passado pelo crivo das Sagradas Escrituras. Pois. E aquilo que estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, então isso retenham. O que não estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, irmãos, peço desculpa pela minha frontalidade, isso é para ser deitado no caixote do lixo. Pura e simplesmente deitado no caixote do lixo. O apóstolo Paulo foi muito claro quando, por exemplo, na epístola que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, e no considero tudo como... Isso, eu vou ler aqui numa Bíblia, numa versão que para mim tem a palavra mais forte. Porque considero tudo como esterco. Exatamente, é isso mesmo, porque há outra versão que já temperou o termo e já diz refúgio. Mas refúgio é uma coisa, esterco é mais forte. E ele diz exatamente, portanto, em Filipenses, no capítulo 13, eu vou ler esse texto, no versículo 7, Filipenses, capítulo 13, e do versículo 7, ele diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo conhecimento de Cristo Jesus, sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo tinha
passado pela universidade da época. Paulo tinha um curso superior, por assim dizer. Paulo tinha passado pelos meios académicos da sua época. E como é que ele considerou aquilo que aprendeu nos meios académicos do seu tempo? Como sendo esterco. A palavra é dele, não é minha. Portanto, não me venham acusar de eu estar a usar termos ofensivos, porque isto está na palavra de Deus em Filipenses 3:8. Amigos, aquilo que Paulo fez no seu tempo é o que cada um de nós tem que fazer. Portanto, se o meu querido irmão ou irmã pensa ou sente alguma vaidade ou orgulho por ter feito um curso académico, ou ter passado na universidade e acha que é mais instruído que os seus irmãos que não têm o conhecimento académico e que tem que ensinar muito a eles, eu peço-lhe, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pare um bocadinho para pensar, que reflita e que veja se eventualmente não se dará ou não será o contrário, não tenha que ser que o irmão é que tenha que aprender desses irmãos mais humildes e que tenham um conhecimento mais puro da palavra de Deus do que o irmão ou a irmã possa ter, porque a sua mente foi conspurcada com muito lixo, com muito esterco que aprendeu lá na universidade. É isso. Portanto, tenha muito cuidado, eu faço este apelo. Portanto, tudo o que aprendeu lá fora tem que ser testado, tem que ser filtrado pela palavra de Deus. Se tem um assim, diz o Senhor, a aprovar, ótimo, excelente. Se não tem, é lixo, é esterco. E é para ser deitado no caixote do lixo. Ok? Portanto, a verdadeira religião não é nós apenas irmos ao sábado à igreja, não é nós cumprirmos certos preceitos, não. A verdadeira religião cristã é eu analisar tudo o que está à minha volta, eu analisar todos os conceitos, todas as ideologias, à luz de um assim diz o Senhor. E tudo aquilo que não esteja de acordo, repito, eu sei que estou-me a repetir, mas isto é para ficar bem claro, tudo o que não esteja de acordo com a Sagrada Escritura é para ser considerado esterco. É isto que eu aprendo do apóstolo Paulo. Portanto, não se envaideça com aquilo que aprendeu lá fora, porque o que aprendeu lá fora não serve para nada. Nada. Se não tiver, portanto, a aprovação da Sagrada Escritura. E mais, temos aqui... não precisamos de ir aprender lá fora para nós conhecermos a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela compreende-se, sobretudo, pelo trabalho do Espírito Santo na nossa mente. Não é tanto as faculdades de teologia que ensinam a interpretar bem a palavra de Deus. Às vezes, eu falo, porque passei também por uma faculdade de teologia, muitas vezes a faculdade de teologia até confunde a mente, sobretudo daqueles alunos que não têm a sua comunhão pessoal com Deus e não fazem o seu estudo pessoal das Sagradas Escrituras. Sim. Se o aluno de teologia não faz isso, ele corre um grave risco de ter a sua mente perturbada. Eu lembro de um professor que eu tive que ele dizia, o curso mais perigoso, já disse isto aqui uma vez, o curso mais perigoso de fazer é o curso de teologia. Ok? Portanto, o conhecimento da palavra de Deus é uma arma poderosíssima, mas esta arma tem que ser bem usada. Eu recordo no início da minha adolescência, eu vivi em Angola e começou lá a Guerra Civil e uma vez eu vi lá um soldado de um dos partidos beligerantes que estava atrás de um muro, pôs a metralhadora em cima do muro e depois carregava no gatilho e a metralhadora andava assim, o cano andava para um lado e para o outro, porque ele nem via para onde é que aquilo ia. Então, reparem, uma arma nas mãos de alguém que não sabe usar uma arma é um perigo. Mas uma arma usada por alguém que sabe bem manejar a arma pode ser vantajoso. Sim. A palavra de Deus é uma arma. Paulo considerou uma arma porque disse que é a espada do Espírito. Se eu manejo bem esta arma é benéfica para muitos. Se eu não sei manejar esta arma, amigos, cuidado, porque uma arma mal manejada pode ser prejudicial, incluindo para aquele que é o portador dessa arma. E nós temos um exemplo disso, até no tempo de Cristo. Quem eram os doutorados da época? Os que tinham mestrados na época. Em teologia, não é? Quem eram? Foram aqueles que crucificaram Cristo. Exatamente. Foram aqueles que pediram a crucifixão de Cristo. É terrível, isso é terrível, irmão. Foram aqueles que o rejeitaram. É e verdade. eles eram os rabis, era gente sumamente letrada. E que livros é que eles liam? Todos aqueles livros que hoje fazem parte da tradição judaica e que fazia parte da tradição judaica do tempo de Cristo. Aquilo era alta teologia. Era. Alta entre aspas.
Alta, pois, exatamente. E qual era onde é que Cristo foi buscar a sua teologia? Na Sagrada Escritura. Única e exclusivamente na Sagrada Escritura. Só na Sagrada Escritura. Só. Naquilo que nós conhecemos como sendo o Antigo Testamento, que ainda não havia o Novo Testamento. Essa era a Bíblia de Jesus Cristo. É aí que ele aprendeu para ensinar o povo. Mas os rabis e os sacerdotes, eles tinham muitos outros livros. E nós conhecemos que a tradição judaica está cheia de muitos outros livros, É não é? verdade, é verdade. Altíssima teologia para eles, não é? E, no claro. entanto, não os livrou de cometer o pecado de crucificar em Cristo. Exatamente. Achavam-se tão inteligentes, Isso mesmo. não é? Que acharam que Cristo estava errado. Exatamente. Não é? Então, o que acontece nos dias de hoje é o que aconteceu também naquela época. E esta questão da vaidade ou do orgulho intelectual, e eu falo por mim, porque eu já passei por esses caminhos, e são caminhos muito subtis, muito enganosos. Muitas vezes eu senti, eu já dei esta ilustração e volto a dar, que estava a passar por um caminho estreito e que era um caminho que eu deveria estar muito concentrado no caminho, porque do meu lado direito está um abismo, um precipício, e do meu lado esquerdo está um precipício. E, portanto, nós temos que estar ali bem firmes, e a melhor forma de nós podermos ter a certeza que estamos no bom caminho é sempre nos assegurarmos de que as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções têm um assim está escrito, um assim diz o Senhor, como base, como fundamento. Se aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso não tem um assim diz o Senhor como base, cuidado, amigos, aí nós estamos em perigo. Estamos em perigo. A Bíblia, e só a Bíblia, tem que ser a base e a única base das nossas crenças e da nossa fé e da nossa experiência de vida. E Cristo, com 12 anos de idade, começou a corrigir o pensamento errado teológico que os sacerdotes e os rabis tinham. Isso mesmo. Ele começou a corrigi-los só com a Bíblia. Só com a Bíblia. Só com a Bíblia. Eles começaram a perceber que todos aqueles livros teológicos que eles tinham, afinal de contas, estavam em contradição com o fundamento do judaísmo, que é a Bíblia, que é o Antigo Testamento, não é? É os livros do Antigo Testamento. Eles começaram a ver que realmente toda aquela teologia que eles tinham, ficaram muito admirados como é que uma criança de 12 anos fazia aquelas perguntas e punha aquelas questões que punham-os a pensar e dizer, mas realmente isto não bate certo, realmente isto não está de acordo com os escritos que nós temos, a Torá, portanto, enfim, isto é assim. O apóstolo Paulo é um outro caso. Em que época é que ele perseguia e matava os cristãos? Pois. Na época em que ele tinha muitos livros para estudar além do Antigo Testamento. Ele lia muitos outros livros, ele tinha o gabarito de um rabi, ele foi ensinado por um rabi, ele era considerado como um rabi, não é? O conhecimento que ele tinha, a literatura que ele leu, o conhecimento dos livros teológicos judaicos. E, no entanto, quando ele pôs isso tudo de parte e se dedicou apenas ao Antigo Testamento, aí a mente dele ficou clara, não é? E nessa época ele matava, nessa época ele perseguia. Já agora, irmão, deixe-me só dizer mais isto. Aqueles que nos estão a seguir neste momento poderão pensar, bom, eles já se estão a desviar do tema da lição. Pode parecer, aparentemente nós estamos a desviar-nos, mas deixem-me agora dizer-vos algo que vos ajudará a compreender que aquilo que nós acabámos agora aqui de dizer não está desviado do assunto da lição. A lição fala, eu não perdi o meu norte, a lição fala dos Salmos, especificamente dos Salmos 44, 22, 13 e 60, que são orações em que os seus autores, os autores destes Salmos, exprimiram a angústia, exprimiram o desalento, as dificuldades que estavam a sentir. Nós hoje já vimos, e volto a dizer, podemos também ter essas experiências. E agora, aquilo que eu vou dizer a seguir é para rematar o que eu acabei de dizer com o assunto da lição desta semana. Quantas e quantas vezes nós não passamos por desalentos, por depressões, por momentos de crise, porque nós não temos tomado a palavra de Deus e unicamente a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Aí está o problema. Vem a perseguição, vem os tempos difíceis, vem o desespero, não é? Portanto, nós temos que fazer da palavra de Deus a nossa norma absoluta.
Eu já ouvi, para meu espanto, tenho que dizer isto, para meu espanto, ouvi alguns dentro da igreja dizer: mas nós não podemos só estudar a Bíblia. Também temos que estudar outras coisas. Faz-me lembrar imediatamente um cartoon que uma vez eu vi, que era o cartoon, que era um desenho, não é? De um professor de teologia que estava na sala de aula e em cima da sua secretária tinha o comentário bíblico, o dicionário bíblico, tinha o atlas bíblico, tinha uma série de coisas que falavam sobre a Bíblia. E depois, de repente, no cartoon a seguir dizia assim: esqueci-me da Bíblia. Isto era uma sátira, obviamente, digamos, ao ensino da teologia que põe de lado a palavra de Deus, não é? Recorre ao comentário, ao atlas, ao dicionário, a tudo o que é bíblico, mas à concordância bíblica menos à palavra de Deus, não é? Portanto, todo o ensino da teologia, todo o ensino tem que ser testado. A Bíblia, queridos irmãos e amigos, a Bíblia é a norma, é a bitola e é a norma absoluta. Não é uma norma relativa, é absoluta. Quando a palavra de Deus fala, é normativo. Ponto final, parágrafo. Eu tenho que aceitar aquilo como normativo. Mas aquela ideia daquele indivíduo também é interessante, por muito interessante que possa ser. Se aquela ideia vai contra um assim está escrito, essa ideia é para descartar, é para deitar para o caixote do lixo. Pois. Irmãos, se nós fizéssemos isto, e eu dou tantas graças a Deus, porque desde que eu comecei a aplicar este princípio na minha vida, que eu comecei a melhorar em termos da minha saúde mental, da minha saúde espiritual, porque eu quero, e cada vez mais quero, e eu neste momento eu estou a fazer o estudo bíblico mais, uma vez mais, e não é o ano bíblico, estou a fazer o estudo da palavra de Deus uma vez mais, vou em 1 Samuel 25, vai ser o meu próximo capítulo, e tudo o que tenho para trás tenho estudado minuciosamente, porque eu quero conhecer ainda mais e melhor a palavra de Deus. Porquê? Porque eu sei que isto é a constituição do universo. É isso, exato. E, portanto, tudo o que eu vejo à minha volta, ideias, filosofias, ideologias, tem que ser testado à luz da palavra de Deus. E olha, eu vou-vos dizer uma coisa, eu já descobri que há certas ideologias que aquilo é o pensamento expresso de Lúcifer. São teorias e pensamentos luciferianos. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Pelo conhecimento que tenho da palavra de Deus. Então, o que é que vocês acham que eu faço com essas ideologias? Simplesmente rejeito-as em absoluto. Não quero nada a ver com essas ideologias. Nada mesmo. Irmãos, saibamos quantas e quantas vezes nós sofremos. Eu falo por mim, atenção, eu não me estou aqui a colocar como num pedestal e os irmãos estão lá embaixo do... Não. Eu até me considero, que eu já disse isto, eu sou o principal dos pecadores. É a única coisa em que eu discordo do apóstolo Paulo, porque Paulo disse isso, que era o principal dos pecadores, eu acho que não era ele, sou eu. Portanto, mas uma coisa eu tenho pela graça do Senhor aprendido, quando eu faço da palavra de Deus a minha norma, em tudo, eu fico cada vez com maior imunidade a passar por desalentos, por depressões, por estados de grande ansiedade, porque eu sei em quem eu creio, em quem eu confio, e estou certo que Ele guardará o meu tesouro até àquele dia. Irmãos, quando nós fazemos da palavra de Deus o nosso baluarte, a nossa fortaleza, a nossa rocha, nós encontramos uma segurança tão grande, mas como é que eu poderei dizer isto de modo a vos fazer sentir-vos apaixonados pela palavra de Deus e a usardes a palavra de Deus cada dia para vos alimentar espiritualmente dela? Mas, irmãos, façam da palavra de Deus, irmãos, se vocês, e para não pensarem que eu só estou a dizer mal daqueles que estudaram em meios académicos, não. Vocês têm uma vantagem, irmãos. Aqueles que estudaram em meios académicos têm uma vantagem. Sabem qual é a vantagem? É que a vossa mente está exercitada para pensar, para raciocinar, para refletir. A vossa mente está mais disciplinada. Então, usem já essa disciplina mental que ganharam enquanto estudantes, não é? Na universidade. Usem essa disciplina e apliquem-na ao estudo da palavra de Deus. Vocês irão ser enormemente beneficiados. Enormemente. Há outra vantagem ainda, nós raramente falamos nisso, é a presença dos anjos.
Quando nós pegamos na palavra de Deus e a lemos com o coração aberto, com fome e sede da presença de Deus, os anjos aproximam-se. É, claro que sim. E, e os anjos, portanto, há textos que dizem que os anjos levam também as nossas orações a Deus. Eles sobem e descem levando as nossas orações a Deus. E trazem bênção, trazem esperança, trazem coragem, trazem auxílio. E erguem-nos, portanto, para as coisas invisíveis e para o mundo eterno. Ou seja, a nossa mente começa, eles colocam pensamentos na nossa mente para nos ajudar a compreender o mundo eterno, as coisas invisíveis e as coisas espirituais, as coisas teológicas. E é um prazer enorme nós sermos atuados pelos anjos que estão ao nosso lado, invisíveis, quando nós pegamos na palavra de Deus e lemos os salmos. Eles deleitam-se em realmente trabalhar na nossa mente quando nós estamos a ler os salmos. Nós compreendemos muita coisa. E nós sabemos que os anjos, muitas vezes, até se materializam em forma humana e falam com as pessoas e guiam-nos a determinados sítios, dão conselhos, sugerem seguir um determinado caminho. Portanto, uma das vantagens realmente de ler os salmos é a presença dos anjos junto de nós, não é? Ó irmão, eu vou só terminar com uma frase que é o título da lição de quinta-feira: Ó, restaura-nos outra vez. E faço deste título a minha oração para que o Senhor nos possa, através da sua palavra, porque é pela sua palavra e particularmente pelos salmos, nos possa restaurar completamente. Irmãos, eu não vou dizer mais nada porque eu acho que fiz assim um apanhado geral da lição. Não tenho mais nada, poderia, claro, dizer muito mais coisas, mas deixo agora o irmão terminar. O que o irmão ainda quiser comentar sobre esta lição, deixo-o terminar, mas da minha parte eu, digamos, encerro, digamos, a minha avaliação ou os comentários desta lição por aqui, tá bom? Deixo o irmão agora poder terminar, tá bom? Não esqueçamos que este desespero que os salmistas muitas vezes sentem, hoje atualmente há um desespero que é lançado, portanto, que é colocado no povo de Deus, que é, digamos, a dificuldade da doença, a doença do corpo. Há aqui um texto de Ellen White que diz: foi-me mostrado que o poder de Satanás é exercitado especialmente sobre o povo de Deus. Foram-me apresentados muitos numa condição duvidosa, desesperadora. As enfermidades do corpo afetam a mente. Então, quando há enfermidades do corpo, e o inimigo muitas vezes traz também essas enfermidades, o apóstolo Paulo também tinha uma, que ele chamava o espinho na carne, e que Deus permitiu e consentiu para que o apóstolo Paulo não se sentisse superior aos outros, pelas visões que Deus lhe dava, pela compreensão teológica que ele tinha, para que ele não se sentisse superior, o Senhor permitiu esse espinho na carne. E as doenças, as enfermidades do corpo, que o inimigo muitas vezes traz ao povo do Senhor, afeta realmente a mente e afeta o raciocínio. E não devemos permitir, portanto, que isso aconteça. Se bem que seja extremamente difícil quando o corpo está doente e com dores, é muito difícil não ficar abalado. Mas não devemos desviar-nos do caminho e devemos lembrar-nos que esse é um dos ardis do inimigo, uma das táticas que ele utiliza, e nós até sabemos que nestes últimos dias da história da Terra que está para acontecer, nós sabemos pelas visões que Ellen White teve que Satanás vai fazer com que muitas pessoas fiquem doentes e depois vai tentar incutir nelas o desejo de irem a um bruxo, a um vidente, a um curandeiro, portanto, para se verem livres dos problemas, ou irem a uma igreja espírita, ou irem a uma igreja onde se faz curas, e para que a pessoa depois fique presa a essa igreja, a essa congregação, ou essa... Portanto, e muitos adventistas realmente, muitos de nós andamos doentes, alguns realmente por transgressão das leis da saúde e outros porque pelo mundo em que vivemos, nós vivemos num mundo cheio de doenças, vivemos rodeados desta proteína spike que anda por aí, não é? Desde 2020, portanto, e tudo isto vai afetando o corpo das pessoas, não é? Tudo isto vai provocando alterações. Não deixemos que Satanás utilize isso para nos afastar do Senhor ou para duvidar. Amém. Ou para desistir da fé que temos em Deus, ou desistir da igreja, ou pensar que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou.
Portanto, porque este é um dos problemas do nosso tempo e da nossa época. Há muita gente doente, há muita gente em sofrimento, com dores, com doenças. Então não permitamos, mas agarremos aos salmos e que nós possamos aproveitar para que o Senhor nos conforte e nos console. E se tivermos que continuar doentes, que seja assim. O apóstolo Paulo continuou com o seu espinho até ao fim. E eu lembro-me, há coisas que realmente estão escritas e registradas na Bíblia para nos ajudar nestas fases da vida. Está escrito que Eliseu, o profeta Eliseu, morreu de uma doença prolongada. Portanto, ele teve uma doença prolongada e morreu dessa doença. E Ellen White, em visão, diz-nos que os anjos visitavam Eliseu no seu quarto de doença. Quando ele estava acamado, quando ele estava doente, os anjos visitavam e estavam com ele. No entanto, ele morreu. Ou seja, Deus não o curou. Isso. Deus não o curou. Permitiu-lhe a doença. E era profeta. Era profeta, era visitado pelos anjos e, no entanto, adoeceu, de doença prolongada, e morreu. Estas coisas encontram-se na Bíblia precisamente para nos confortar e animar. Isso. E não devemos pensar que realmente nós fomos abandonados por Deus. Acho que tinha para aqui um texto. Ou seja, mesmo que venhamos a morrer de uma doença crónica ou outra, isso não é necessariamente indicação que o Senhor nos abandonou. Não é, exatamente. Como não abandonou certamente o profeta Eliseu. E exatamente, o profeta Eliseu e o apóstolo Paulo, que sofria também com muitas dores, não é? Agora, eu penso que nós... há aqui um texto que queria partilhar também com os irmãos. Tem a ver, irmão, esteja à vontade. Porque a nossa lição desta semana fala nos tempos difíceis, fala no desespero, fala nisto e fala, portanto, são salmos que foram escritos no contexto de momentos muito difíceis em que as coisas não correm bem. Então estes salmos desta semana, portanto, são esses casos. E os dois textos, e terminamos assim, é um texto que vem nos comentários, Ellen White, e o outro texto que vem na lição de quinta-feira. E nos comentários de Ellen White diz assim: as provações que testam mais severamente a nossa fé e fazem parecer que Deus se esqueceu de nós, e é isso que nós encontramos em grande parte dos salmos. Se nós lermos atentamente, é isso que nós vamos encontrar. Parecia que Deus já... tinha abandonado ou essa pessoa ou o seu povo. Tinha abandonado o salmista, que Deus já não estava com o salmista, que tinha abandonado, que se tinha esquecido dele. E daí aquelas frases, aquelas angústias que eles expressam nos salmos, não é? As provações destinam-se a conduzir-nos para mais perto de Cristo, a fim de que possamos lançar todos os nossos fardos aos seus pés e experimentar a paz que Ele dará em troca. Muito bem. Quando nos submetemos totalmente a Deus e quando caímos quebrantados sobre Jesus, seremos recompensados por uma vitória cuja alegria nunca experimentámos antes. Pois. Ao rever com clareza o passado, veremos que exatamente quando a vida parecia perplexidade e um fardo, o próprio Jesus estava perto, procurando conduzir-nos à luz. Portanto, este é um dos textos que eu acho muito importante porque estamos a ver uma época de muito sofrimento, muitos de nós sofrem, e há muita gente que diz: então, mas eu faço uma boa alimentação, eu não como isto, eu não como aquilo, eu faço tudo certo, e estou doente. Porquê que eu estou doente? Porquê que eu estou a sofrer tanto? Portanto, há situações que nós não compreendemos, mas devemos realmente agarrar-nos a Deus e não duvidar que Ele está connosco. E o texto que vem na lição de quinta-feira, também do Espírito de Profecia, diz assim: este mundo é um grande hospital, mas Jesus veio curar os doentes e proclamar a liberdade aos cativos. Ele era em si mesmo saúde e vigor. Comunicava a sua vida aos doentes, aos aflitos, aos possessos de demónios. Ele não repelia ninguém que viesse receber o seu poder vivificador. Sabia que os que lhe pediam auxílio tinham sido eles mesmos os causadores da sua doença. No entanto, ele não se recusava a curá-los. E quando a virtude vinda de Jesus penetrava nessas pobres pessoas, sentiam a convicção do pecado e muitos eram curados tanto das suas doenças espirituais como das do corpo. O Evangelho possui ainda o mesmo poder. E, por que razão não deveríamos testemunhar hoje e dentro dos resultados? Temos aqui duas situações diferentes. Deus deseja curar e nós devemos exercer a nossa fé nesse sentido.
Mas, se isso não acontecer, depois de nós sentirmos que exercemos a nossa fé e que realmente exercemos fé em Deus, então devemos pensar na outra situação, que é essa a vontade de Deus, como para o apóstolo Paulo, como para Eliseu, etc. E Exatamente. descansarmos em E paz, pronto, descansarmos. e Exatamente. descansarmos em paz, que o Senhor sabe o que está a fazer. Então é isto, não é? Não desistamos devido às dificuldades, mas façamos como o salmista, apeguem-se a Deus, Amém. Amém. e confiando que Ele sabe tudo e que está no controle da Da situação e situação. que a seu tempo Deus irá resolver o problema se Ele Amém. entender Amém. que deve resolver. Olha, um outro exemplo, nós sabemos que Ellen White foi uma pessoa muito doente, Ora bem. durante muitos anos da sua vida, e mesmo depois de ser chamada como profetisa, ainda durante umas décadas ela sofreu muito. Exatamente. Por exemplo, os irmãos sabem, quando ela foi chamada para ir para a Austrália, não é? Para iniciar o trabalho lá na Austrália, ela teve ela teve meses acamada, com muitas dores, com muito sofrimento. E ela diz que sentia a presença de Deus com ela no quarto. E sentia os anjos presentes ali. Porque é que Deus não a curou durante aqueles meses, não a tirou as dores e o sofrimento? Ora Não bem. sei. Não sei. Há coisas que nós não sabemos. A minha graça Mas, te basta, foi o que o Senhor disse a Paulo. portanto, e aí nós às vezes, portanto, pensamos que no início do seu chamado como profetisa, como mensageira do Senhor, ela era de facto bastante doente, devido àquele acidente que ela teve, tinha dificuldade em falar, tinha muitas dores, tremia-lhe a mão, ela não conseguia escrever, não conseguia falar, não conseguia estar de pé, e nós muitas vezes pensamos, mas isso foi no início, depois o Senhor curou-a. Mesmo décadas após ela ter sido chamada por Deus, muitas vezes ela ficava muito doente. E, portanto, que era a profetisa do Senhor e continuava a receber as visões, tal como o profeta Eliseu, e a fazer o seu trabalho. Então, que nós possamos apegar-nos ao Senhor, aqueles que estão doentes e que sofrem, e que possam continuar no seu apego ao Senhor e não desistirem, e servirem-se destes salmos para obterem conforto na sua vida cristã. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado, irmão. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, é com toda a confiança que nos dirigimos a Ti. Queremos-te agradecer muito, Senhor, pela Tua palavra e pelo poder que ela contém. Ó Senhor, como ela vem exatamente ao encontro de toda e qualquer necessidade que nós sentimos no nosso coração. É fabuloso, Senhor, como Tu cuidas das necessidades de cada ser humano, porque Tu és o nosso Criador, conheces quem nós somos, conheces esta máquina, conheces a nossa mente e por isso Tu sabes exatamente como satisfazer a cada necessidade que nós sentimos. Ó Senhor, que ao vermos essas necessidades satisfeitas, nós possamos compreender cada vez mais e melhor o quão bom Tu és para nós, o quão Tu desejas o nosso bem, o quanto Tu cuidas de nós como o nosso Pai querido e queres a nossa felicidade eterna acima de tudo, Senhor. Ó bom Pai, que Tu nos ajudes neste mundo de pecado no qual ainda vivemos, a não perdermos nunca a nossa confiança, a nossa fé em Ti, apesar das dificuldades, apesar das doenças físicas, mentais, espirituais. Enfim, Senhor, que Tu nos cures de todas elas e que nos ajudes, Senhor, naqueles de nós que ainda têm força física, intelectual e moral para o fazer, que possamos fazer cada vez mais da Tua palavra a norma absoluta para tudo na nossa vida, para que assim possamos ser reavivados, possamos ser, como dizia aqui, portanto, a lição, restaurados inteiramente à Tua imagem e semelhança. Ó Senhor, muito obrigado por estes salmos que são espelhos da nossa alma, nos quais nós nos revemos completamente e que nos ajude, Senhor, para que possamos fazer de muitos destes salmos as orações com que nós nos dirigimos a Ti, para que nos possas fortalecer pelo Teu poder e pela Tua graça. Fica, pois, connosco e com cada um dos nossos queridos irmãos que nos acompanham, é o que nós Te ousamos suplicar e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Queridos irmãos, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que o Senhor vos continua a guiar e a abençoar grandemente. É o nosso sincero desejo e oração para todos vós. Até à próxima. Amém, seja. Uma boa semana.